E aí, pessoal, boa noite. Boa noite, boa noite. Vamos sair chamando a galera aí, mandando aviãozinho aqui para começar a nossa live sobre felinos. Vamos lá. Quem que vocês conhecerem aí que tiver um gatinho, hein, gente? Manda aí para a pessoa poder ter mais informações que ela puder, tirar também dúvidas aí, tá? Vamos lá, a doutora Érica já tá aí, nossa convidada especialíssima. Vamos lá. Boa noite, Marcela Zanotti, boa noite. Otávio, tudo bem, Otávio? Doutora Elizabeth aí, que galera legal, gente. Mara Ribeiro também. Érica, já te chamo, tá? Vou esperar o pessoal ir entrando aí. Roberto, tá em todas? Tudo bem, Roberto? Gilzinha, meu amor, Cezinha, tudo bem? Boa noite, gente. Vamos entrando. Todo mundo que tiver um gatinho aí, gente, convidem. Olha, convide aí. As pessoas têm que ter mais informações, né? E é por isso que a gente está fazendo as nossas lives e provavelmente aí setembro vai ser nosso último mês de live, hein, gente? Outubro, novembro, dezembro é bem corrido pra gente pet shop. Sabemos como é, então provavelmente aí esse mês por enquanto vai ser o nosso último mês de lives, tá? Ei, Edu, tudo bem? Vamos mandar um aviãozinho e todo mundo, Dani, boa noite. E todo mundo que tiver perguntas, gente, manda aqui, ó, aqui embaixo, do lado do aviãozinho aqui, pra mim tá aqui, ó. Tem duas interrogações, mande as perguntas lá, tá? Que aí depois fica fácil pra eu abrir e eu conseguir responder. Porque que a gente vai conversando e vai subindo, às vezes eu não consigo ver, tá? Mas também a equipe tá aí, a equipe Pet Prêmio tá toda aí pra colher o máximo que puder das perguntas, tá? E não ficar ninguém sem responder, tá bom? A gente vai esperar aqui só mais um minutinho aí pra gente chamar a nossa convidada, tá? Pra gente já começar esse bate-papo, principalmente aí pra todos, né, gente? Mas principalmente aí pro pessoal que tem gatinhos. Vou chamar aqui o pessoal. E vai chamando aí, gente. Vai chamando o pessoal. Vanessa, especialista em tosa de gatos, tá, gente? Eu sou uma especialista, uma tosadora de gatos aí. Deixa eu parar a música aqui. Já vou chamar a doutora Érica. Acho que a Érica já tá aqui. Só esperando você. E já vou abrir aqui o nosso canal de perguntas aqui da equipe, que fica mais fácil. Ei, Oi, Érica! tudo bem? Boa noite! Boa Tudo noite. bem? Tudo bem? E você? Como Tô estamos? bem, graças a Deus. Tá me Que ouvindo bem aí, bom! Renata? Tô. Eu tô. Você tá me ouvindo bem? Tô, a Tá imagem tá tudo legal para todo mundo, será? Tá ótimo. Pra mim tá ótimo. Fala aí também, pessoal, fazendo favor, que pra mim aqui da Érica tá top, tá tranquila. Que bom, Érica, preparei. obrigada. Obrigada mesmo por ter aceito. Muita gente falava, gente, tem que falar de gatinho. Eu falei, calma, que tem que ser a Érica para falar de gatinhos. Vamos Obrigada. ver. Porque a agenda dela a gente sabe como é, então é uma honra mesmo Uhum. pra gente aqui do Pet Prêmio ter você, tá? Como convidado e falando, lógico, desse assunto, né? Que eu sei que você tem um amor, né, por Sim. isso, e a gente também tem. Então, assim, vou te explicar aqui, como eu já também falei com você antes, a gente está fazendo essas lives, né, desde julho, e a gente traz alguns temas, mais mesmo para dar informações para os tutores, Aham. né? Então, assim, não é para cliente, não é questão de venda, não é nada disso. A gente sabe que os tutores têm que ter mais informações, então, alguns assuntos que a gente consegue, né, trazer aqui, então, a gente conseguiu nesses meses trazer bastante gente boa aqui mesmo para falar de alguns assuntos, e foi muito bacana mesmo. Então, gente, essa doutora Érica Bafa, tá? Ela é especialista em felinos. Ela atua aí há praticamente 13 anos, né, Érica? Em dezembro aí ela falou que faz 13 anos já atuando assim nessa área. E vou deixar ela se apresentar para vocês, tá? Mas já deixo aqui um muito obrigado desde já por ter
aceita o nosso convite para estar falando desse assunto, tá? Fique à Ah, vontade para se apresentar, Renata, que eu aí que a gente começa. agradeço. Agradeço demais o convite e de ter essa oportunidade de estar com vocês hoje aqui, falando sobre um assunto que eu adoro, né, a respeito dos felinos e a importância de levar informação realmente para os tutores de gatos, né? Então, tem muita gente que ainda não tem a possibilidade de encaminhar o gatinho a um atendimento ou um atendimento especializado mais específico e, de repente, essa noite a gente consiga elucidar algumas dúvidas que possam vir a aparecer. Então, o meu nome é Erika Bafa, para quem não me conhece, eu sou médica veterinária especializada em medicina felina e trabalho, eu sou pós-graduada pelo Instituto Qualitas, e trabalho com gatos já há alguns anos, né? E sou apaixonada pelo que eu faço. Então, hoje acho que vai valer a pena a gente bater um papo. Eu quero que as pessoas que estejam nos assistindo possam participar, né? Que nós possamos tirar as dúvidas, justamente do que acontece dentro do consultório, né? Alguns tutores questionam muitas coisas e eu acho que esse bate-papo vai servir mesmo para a gente tentar ajudar a esclarecer as dúvidas de muitos donos de gatos. Ah, ótimo. E é isso mesmo que a gente quer, né? Porque assim, a gente sabe que as dúvidas vão surgindo, Sim, então nada melhor aí do que uma especialista falando. Então, gente, ó, quem quiser Vanessa. já mande perguntas. Aqui embaixo, como eu falei, embaixo aqui da Érica, aqui, ó, tem um ponto de interrogação que é para as perguntas. Mande ali. Também pode mandar aqui se não souber mexer, ele não tem problema. Que a equipe do Pet Prêmio já está aqui, os meninos vão colhendo aqui as perguntas. E nós vamos tentar, em uma hora, pelo menos aí, sanar todas as perguntas que os tutores tiverem, tá? E se caso ficar alguma perguntinha que a gente não conseguir responder pelo tempo, a gente manda no direct, tá? Ou eu mando, a Érica manda, tá? Vocês podem ficar à vontade, a gente não vai deixar de responder, Isso tá? aí. Então, Érica, eu vou fazendo algumas perguntinhas que a gente foi já recebendo, né, no decorrer da semana, quando a gente avisou que você estaria com a gente. Sim, Aí você vai respondendo. Mas se tiver também alguma coisa para você agregar para a gente de informação que eu não falar aqui, você fica à vontade. tá Tá jóia. bom? Pode falar também. Tá E às certo. vezes eu vou olhar aqui um pouco para baixo, é porque eu tô com outro celular aqui, Aham, que o pessoal manda as perguntas, tá? sim. Para a gente não se perder. Não, tranquilo. Beleza? Vou passando aqui então. Então, a primeira coisa que eu quero te perguntar, como proprietária de pet shop, Sim, né? sim. É com qual frequência um gatinho pode ir no banho e tosa, né? Para banho, principalmente. Aí se deve, né? Se é aconselhável levá-los também para isso. A gente tem essa pergunta que os nossos clientes, de quanto tempo eu tenho que trazer meu gatinho? Então, você pode responder aí para a gente, por favor. É, essa é uma pergunta muito realizada dentro do consultório e é uma pergunta bem desafiadora, né? É porque, assim, existem duas vertentes que a gente fala. A resposta correta, Renata, quando a gente fala assim, eu posso dar banho em gatos? Pode, tá? Mas será que eu preciso dar banhos em gatos? Não, eles não Uhum. precisam de tomar banho, tá? E isso depende de uma série de possibilidades que nós vamos esclarecer. Eu preciso dar banho no meu gato sempre? Tem que ter uma frequência? Não, tá? O que acontece? A gente tem que explicar o porquê o não e o porquê que depende. As duas possibilidades. Primeiro, quando o gato em si, ele já tem o comportamento de autolimpeza, né? O que a gente chama Uhum. de grooming, é um comportamento natural de autolimpeza, ou de all-grooming, que é um comportamento em que os outros gatos acabam limpando os felinos que vivem ali em grupo. Então, desde que eles nascem, desde recém-nascidos, eles aprendem a fazer isso com a mãe, tá? Então, a mãe, o filhote nasce com a placenta, ela começa a lamber os fetos, ela remove toda a placenta, ela ingere essa placenta para formar proteína, como fonte de proteína para formar leite, né? Ela limpa todas as secreções nasais, todas as secreções orais, ela deixa o gatinho limpinho, ela lambe esse gato para estimular o trato gastrointestinal, para estimular que ele possa urinar, remove toda a sujidade. Então, o gato, ele aprende isso desde que ele nasce. Então, esse comportamento de autolimpeza. Tá? Então, É da natureza, né, deles, né? Exatamente. Quando o gato ele se Aham. lambe,
ele retira todas as bactérias, né, que estão presentes ali no pelo, né, muitas bactérias. Ele consegue remover alguns parasitas, como, por exemplo, a pulga, tá? Eles retiram a quantidade de pelos mortos que estão ali no corpo, né, através da lambedura. E a gente precisa entender que o universo do gato, ele é completamente olfatório. Quando a gente dá um banho no gato, a gente pode tirar essas características olfatórias. Isso no futuro pode gerar problemas psíquicos, que a gente vai falar até mais à frente. O que acontece? Sim. O gato, quando a gente fala em gato, a gente tem que remeter aos ancestrais, né? O gato, ele é o descendente do gato selvagem africano. Então, a gente pensa num gato, a gente tem que pensar num guepardo, num leão, numa onça, né? E aí, a gente sabe que o ambiente desses gatos, eles são olfatórios, né? Ou seja, eles possuem 10 vezes mais epitélio olfatório do que nós, humanos. Então, eles sentem 10 vezes mais cheiro do que nós. Do que a gente. Além disso, eles possuem uma glândula vomeronasal, que é uma glândula localizada atrás dos dentes incisivos, que chama órgão de Jacobson. E aí essa glândula, quando os gatos eles fazem o reflexo de Fleming, que eles ficam com aquela boquinha aberta, já viu quando eles ficam com a boquinha aberta? Eles estão sentindo o odor de diversas partículas que estão ao redor, tá? Então eles têm esse plus de olfato. Então, a gente sabe que na natureza os gatos são predadores, eles são carnívoros estritos, eles são topo da cadeia alimentar. Então, para eles conseguirem se aproximar da presa, eles têm que ter a sua característica olfatória, para eles conseguirem caçar. E aí, quando eles caçam, eles ficam sujos de sangue e eles precisam se limpar para que outros animais não caçem esses gatos também. Porque, embora eles sejam predadores, eles também são presas. Os gatos na natureza, eles podem ser caçados por outros animais. Então, eles podem ser caçados por cães, eles podem ser caçados por aves de rapina, eles podem ser caçados por felídeos maiores, né? Então, por isso que eles se lambem e se limpam o tempo inteiro, até mesmo para conseguir chegar perto da presa e a presa não sentir o odor e ele conseguir caçar, né? Então, essa é a natureza do gato, ele precisa ficar livre realmente desses odores. Outra coisa, a morfologia do gato, ela também é feita justamente para que ele consiga se higienizar. Então, quando a gente tem um gato, que a gente abre a boca desse gato, a gente vê aquelas espículas na língua do gato, um monte de espinhozinho, eles normalmente servem para ajudar aí na própria higiene, tá? Além disso, a saliva do gato, ela possui enzimas que a gente fala assim, a saliva tem poder antisséptico, porque ela também acaba removendo muitas bactérias, né? Ela funciona como autolimpante. Então, o gato ele foi desenvolvido realmente para tomar banho sozinho, para ficar com aquele pelo brilhoso, para ele não ter cheiro nenhum, né? Quando a gente tem um gatinho, a gente sabe disso. Os gatos não têm odor. E quando tem um odor, pode ser que eles tenham algum problema. E aí entra o depende, né? Será que aí eu posso dar um banho? Sim, talvez. Em algumas circunstâncias, há necessidade. A gente vai dar alguns exemplos. Por exemplo, um gato muito obeso, né? Um gato muito obeso, talvez ele não consiga fazer autohigiene, não consiga limpar determinadas regiões do corpo, porque ele realmente tem uma limitação, né, para que ele consiga fazer essa higiene. Outro exemplo que a gente pode dar, de repente um gato com uma osteopatia, uma artrite, uma artrose, que sinta alguma dor, um gato mais idoso, não consiga se higienizar adequadamente, é um gato que talvez precise de uma ajuda, um auxílio para conseguir se higienizar, né? Tem gatos que têm necessidade... Hã? Como? A questão do problema de pele, se tiver um gato com Isso, vou falar exatamente, vou falar agora. As necessidades de alguns banhos terapêuticos, que a gente chama de banhos medicamentosos, né? Às vezes precisa tomar um banho com miconazol, um banho com clorexidine. Tem um gato que é portador de micrósporum, por exemplo, precisa de um banho antifúngico. Naqueles gatos que foram adaptados, né?
que não ficam estressados diante a prática do banho, pode ser realizada, né? Então a gente fala assim, o banho ele pode ser apresentado para o gato quando ele é filhote, de uma forma menos estressante, menos traumática, né? De uma forma positiva. Para quê? Se no futuro ele precise realmente tomar banho por uma doença, uma limitação física, uma dermatopatia, ele tome banho de uma forma tranquila, tá? Então, assim, é importantíssimo a gente cuidar da pele e do pelo dos nossos gatos. Sobretudo aqueles gatos com pelos longos, né? Que tem maior chance de embolar. E aí eles ficam, eles sentem dor, eles sentem incômodo, porque às vezes o gato ele não dá conta de fazer essa higiene, né? O persa, o angorá, alguns gatos não conseguem, são muito peludos. E daí a importância que a gente sempre fala, gente, você está escovando o seu gato adequadamente? A escovação que tem que ser feita, né? E normalmente em casa, né? em casa. Essa escovação, ela pode ser feita com uma escovinha específica, normalmente aquela que o gato seja adaptado e que não passe muito rente à pele, porque o gato, ele é extremamente sensível ao toque. Então, uma cerda macia, uma escova macia, que até massageia o gato. Luva também, né, a luvinha também é uma boa opção para remover os pelos mortos, né? Então, no mínimo 3 vezes por semana, a gente tem que criar esse hábito. E esse hábito ele também leva a um vínculo com os nossos animais. É um momento, tem que ser um momento prazeroso, né? Um momento de carinho, um momento de contato. É um momento onde você vai estar ali eliminando os pelos mortos, estimulando o crescimento dos pelos novos, melhorando a circulação da pele, né? Espalhando toda a oleosidade. Então, é importante realmente que seja feita a escovação de uma forma prazerosa para o gato, tá? Para que ele não fique estressado. E aí, o que acontece também ali com a gente, é o que você falou da questão do embolo, chega gato muito embolado, e às vezes não tem como nem desembolar, tem que raspar. Isso. Então, pensa a agressão à pele. Né? Isso é aí. Muita, é isso? Sim, alguns gatinhos, eles são portadores de linx sacros, que é um piolho do gato. Isso faz com que eles se cocem e aí começa a embolar esses pelos, né? E aí eles acabam ingerindo muitos pelos. Então, quando a gente escova, a gente auxilia nisso. E aí a gente, inclusive, orienta que os tutores, eles possam oferecer para o gato aquelas graminhas comestíveis naturais, a clorofila, o milho de pipoca, que é o que normalmente a gente institui, tem graminhas já prontas que vendem em pet shop que você rega e nasce em 5 dias. Isso vai auxiliar na regurgitação desses pelos que eles acabam ingerindo ou na eliminação através do bolo fecal, né? Então, a gente sempre fala que o gato possa ter a oportunidade de comer gramas com esse intuito, porque senão eles podem realmente formar tricobenzoar, que é aquela estrutura de pelo no estômago. Alguns não conseguem expulsar e aí tem que fazer uma endoscopia para retirar. Então, o cuidado do pelo dos gatos é extremamente importante em gatos peludos e em gatos com pelos pequenos. Aí, se, por exemplo, o gato, você observar, meu gato tá com pelo meio opaco, ele tá com pelo embolado, não sei, tá com caspinhas, eu tô verificando que tem alguma coisa errada, ele tá com mau cheiro, isso não é normal, né? Pode significar que esse gato esteja com algum problema dermatológico ou algum problema psíquico. Porque a saúde do pelo e da pele do gato pode ser refletida tanto na saúde física quanto psíquica do felino. Muitos gatos têm problemas dermatológicos por estresse, né? E aí, se for realmente algo limitante, você tem 2 opções. Você pode levar esse gato que é adaptado ao banho, ou você pode, assim, você pode dar o banho em casa, tentar dar o banho em casa, ou levar em um banho-tosa, tá? Seriam essas opções. Daquele gato que é adaptado, que não vai ficar estressado. Já viu aqueles gatos que ficam arranhando? Fica subindo.
Isso. Já subiram até no nosso ar-condicionado. Então, Você não por tem medo. noção. Então, para esse tipo Com de muito gato, medo. não é interessante, Sim. né? Porque eles ficam estressados. E aí, o ideal é que o pet shop esteja preparado para receber esse gato, né, com horários Aham. específicos, inclusive, com Dias dias específicos e horários específicos, específicos. isso aí, Isso. para que o gato, quando chegue Aham. no ambiente, ele não dê de frente com um bulldog babando, Com latindo, certeza. aqueles barulhos assim estrondosos. E é o que acontece com a gente, porque a gente tem dias específicos e horários específicos para gato. E alguns tutores não entendem. Falam, ah, Uhum, mas eu quero levar agora, só posso sim, levar agora. A gente fala, mas aqui tá cheio de cachorro. isso Não aí, adianta, eu tô lá com 15, 20 cachorros de uma vez só, ele vai chegar aqui, ele vai ficar extremamente. irritado. Ele pode ficar até agressivo, né? Também, Porque eles gatinho que podem nem reagir. é. Os gatos eles vão reagir mal se eles sentirem medo ou se Sim. eles sentirem dor. Então, se eles chegarem em um Uhum. local onde você tem uma máquina de tosse extremamente barulhenta, onde você Barulhenta, tem sim. cães, um monte de informações olfatórias, barulho estrondoso, né? A gente sabe que os gatos eles ouvem 4 vezes mais do que nós. Então, os gatos, eles conseguem ouvir sons ultrassônicos. Imagina um secador, um soprador, né? Então, o pet Bem shop barulhento, sim. que for receber esse gato, ele tem que estar preparado. Assim, não só o ambiente, com toda a maquinária específica para o felino, mas os trabalhadores. Quem for lidar com o gato tem que ter aquele manejo mais amigável, mais acolhedor, né? Uhum, Ter uhum. aquele manejo que a gente fala cat friendly, né? Evitar de pegar o gato pelo cangote, esticar o gato. Isso não pode acontecer. Então, tem que ter todo esse cuidado, né? Cuidado. Porque os gatos, eles também Uhum. são muito sensíveis, né? Ao toque, quando a gente fala, né? O Aham. tato deles, eles são muito sensíveis. Só de encostar a água ou das pessoas tocarem, isso pode gerar um reflexo aí mais de uma forma inadequada. E outra coisa que é importante, Renata, Exatamente. falar é que o gato que for submetido a um procedimento de banho, a gente precisa evitar completamente produtos que tenham cheiro, né? Não pode passar Uhum. perfume. Então, a gente sabe que existe uma série de componentes, de produtos hoje no mercado, que eles são destinados para o gato, até mesmo produtos hipoalergênicos, porque a pele do Exato. gato ela é muito, muito mais sensível, né, do que a Aham. nossa e a pele dos cães também. Então, a pele dos gatos é extremamente sensível. Você não pode chegar no gato e passar perfume, e colocar laços, ou entendeu? Tudo que possa Adesivo, adesivo, né? Tem pode muitos deixar coisas. realmente o Aham. gatinho mais irritado, tá? Sim, Então, sim. existem essas condições, né? A gente explicou por Uhum. que sim, né? E por que o não, tá? Sim. Então, Uhum. realmente são essas possibilidades aí de se for necessário, Ótimo. entrar em contato. É um sinal alerta, né? Se você viu que o seu gato não está limpo, não está conseguindo se higienizar, você tem que se atentar. É um sinal de alerta. Você precisa procurar um veterinário, inclusive, até mesmo antes de levar o gato a um banho, porque você precisa, de repente, fazer um exame, entender o que está acontecendo, Uhum. né? E evitar Sim. que seja um momento de estresse. Tem que ser um momento prazeroso. Se for Com aceito, se certeza. tiver aceitação, tudo bem. E É. necessidade, Também a exatamente. gente lá também, a questão do barulho que você falou, a gente tem aquelas máquinas de secagem, né? Eu não sei Sim, se já você vi. sabe qual se Sei. já viu qual que é. Você acha mais indicado até mesmo do que o soprador, o secador, porque algumas marcas, claro, elas não são barulhentas. Uhum, Então, a gente já teve experiência de colocar o gatinho lá, ele fica muito mais quietinho. Ele uhum, fica mais tranquilo do que agitado, querendo subir em paredes, uhum. aquela agitação, aquele estresse, né? Porque é É. muito medo, realmente, né? Então, é o Você melhor. aconselha, assim, É, se necessário, o banho, você é, acha melhor usar? Se não tiver barulho, o que for menos barulhento, com certeza vai ser a melhor opção. O que for menos estressante vai ser a melhor opção, né?
Uhum. Não é legal realmente a gente ver um gato tomando banho, arranhando todo mundo, extremamente estressado. E isso faz com que o gato já é um animal adrenérgico por natureza. Ele está deflagrando o sistema simpático e deflagrando o cortisol o tempo inteiro. E quando esse cortisol aumenta, diminui a imunidade do gato, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória, aumenta a glicose, né? A glicemia vai lá para as Uhum. alturas. Eles podem ter até sopro sistólico. E os gatos que têm, por exemplo, cardiopatia hipertrófica, podem até ter, né, de repente um desmaio num pet shop. Então, Algo muito gatos que sério, não têm aceitação, é melhor que Uhum. não insista, né, Aham. nessas Sim. E condições. qual que você, essa questão também do transporte, é necessário fazer a consulta, é necessário um banho que seja, é necessário a vacina, né, que a gente sabe. O que que você aconselha de fazer no transporte? Meu gato é muito estressado, é ruim até pelo manejo ali dele. Para Sim, pegar e colocar na caixa de transporte é muito, né, dá muito problema. Eu é. tô vendo algumas pessoas até falando assim, eu devo sedar para tosar, eu devo sedar aqui para levar à clínica, né? Não, O que não, que não. você aconselha É, a então eles? vamos falar da caixinha de transporte antes, só um adendo que eu também vi a respeito de banho a seco em gatos, tá? Não aconselho banho a seco com nenhum tipo de produto, porque o produto ele vai Aham, ficar grudado no pelo do gato e isso vai tirar a memória olfatória dele e vai estimular ele se lamber muito mais. E aí vai ingerir uhum, mais pelo, ele vai ficar irritadíssimo. Então não se passa nada no pelo do gato quando não há necessidade, tá? Quanto à caixinha de uhum, transporte, Renata, esse é um assunto muito importante mesmo, tá? O que que acontece com muitos tutores? Eles pegam a caixinha de transporte e aí eles colocam em cima do armário, em cima do guarda-roupa. E eles não deixam essa caixinha de transporte acessível ao gato. E a caixinha de uhum, transporte, ela tem que ser vista como um porto seguro, um ponto de relaxamento, onde ele possa descansar, dormir protegido, tá? E aí, uhum, essa caixinha, normalmente, ela tem que ficar no chão, em um lugar da casa em segurança, tá? Para que o gato uhum. goste de entrar dentro dessa caixinha, né? E às vezes você já transportou esse gato liberou a glândula, tá com um cheiro de estresse. Você precisa lavar essa caixinha, normalmente com um sabonete neutro, detergente neutro, algum sabão neutro para não ter um cheiro muito forte, né? Para tirar esse odor do estresse, Uhum. secar, colocar um pano confortável que o seu gatinho goste, normalmente aqueles mais peludinhos, dentro da caixinha de transporte. Você pode cobrir também essa caixinha de transporte para ficar um ambiente mais escuro. A gente sabe que Sim. os gatos, eles gostam de ambientes penumbres, né? Então a natureza do gato é essa. Eles saem para caçar na natureza às 5 da manhã, 4h30. Então, aquele ambientezinho mais penumbre. Então, é importante Uhum. fechar essa caixinha. Durante o dia, você pode oferecer, inclusive, os patezinhos dentro da caixinha de transporte para que o gato vá se adaptando e vá transformando aquela caixinha em um ambiente amigável, tá? Porque senão fica uma loucura para Aham. transportar o gato, né? Você pega o É. gato de qualquer jeito, coloca dentro da caixinha, o gato não quer sair, te arranha, arranha todo Uhum. mundo. É triste para o tutor fazer isso, porque um dos Com fatores certeza. limitantes para que eles não levem o gato a uma consulta é o medo. A perspectiva do Sim. tutor é assim: nossa, o meu gato vai chegar lá extremamente estressado, a veterinária não vai conseguir lidar com ele, eu vou ficar com vergonha do comportamento dele, ele pode morder todo mundo. E isso não pode acontecer. É uma responsabilidade nossa ensinar como que o tutor deve levar o seu gato para que tudo ocorra bem, né? Dentro da nossa Aham. consulta, para que seja prazeroso, para que a gente consiga praticar, inclusive, uma medicina preventiva dos gatos. Porque a gente sabe que dono de gato, e isso é em pesquisa, tá, Renata? Eles só levam o Aham. gato ao veterinário quando eles estão doentes. Isso é um grande Sim. erro, tá? É um Eu grande já vi erro. também pesquisas assim. Verdade. Então, o ideal é que leve normalmente para que a gente possa evitar que as doenças progridam. Assim a gente vai conseguir manter uma longevidade maior. Então, os gatos hoje que deveriam viver 20 anos, eles estão vivendo 11, 12, né? Os gatos Nossa. portadores de Uhum. felve acabam vivendo 2, 3 anos, né? Porque não receberam tratamento, não fizeram uma quimioterapia.
Então, eles têm um tempo de expectativa de vida menor por não terem uma medicina preventiva. E aí, essa caixinha, voltando à caixinha que a gente estava falando. Quando você for levar ao veterinário, é interessante você colocar aquele tapetinho higiênico. Já viu? Tapetinho higiênico? Sim. Por Sim, quê? sim. Porque durante o transporte, alguns gatos, eles podem urinar, eles podem vomitar ali naquela caixinha, e aí o gato já vai chegar todo molhado, né? Para consulta. E como o gato é extremamente higiênico, como a gente falou nisso até agora, ele vai chegar já irritado, tá? Então é sempre botar o tapetinho higiênico, fazer um jejum alimentar de umas 2 horas antes de você sair com ele, normalmente para evitar esse enjoo. Existem medicamentos que evitam a cinetose, que é o mal-estar, que os gatos podem ficar mais tontos. Então, o veterinário pode prescrever um remédio para evitar que eles vomitem, né? Existem, inclusive, medicamento para esses gatos que são mais ansiosos, não é um sedativo, é um medicamento que pode fazer com que blinde o medo dele externo, né? E aí você também tem que fazer a sua parte, reduzindo a vulnerabilidade dele, né? Aí todo esse contexto que a gente falou. Dentro do carro, se você for colocar o gato dentro do carro na caixinha, ligar o ar-condicionado, fechar os vidros, desligar o som, que a gente falou que os gatos ouvem muito mais do que nós. Então, ótima dica, verdade. Som desligado, né? Ou então, para os gatos que são adaptados à música clássica, o que a gente aconselha é o Relax My Cat, que é uma playlist que tem no YouTube. Não sei se você já viu. Você coloca Relax My Cat, mas bem baixinho. E isso acalma também os gatinhos. Tem a opção também, Renata, do feromônio. Aquele Feliway. O Feliway, ele também é uma opção, né? O hormônio facial F3 felino. A gente pode borrifar na caixinha de transporte, sempre 20 minutos, 30 minutos antes. Dentro do carro, a gente pode borrifar também, tá? E quando a gente chega no pet shop ou chega na clínica, o ideal é que a gente fique com a caixinha na mão e não bote essa caixinha no chão. Porque quando você coloca essa caixa no chão, vem um cão e vai farejar o gato. Ou vem outro gato e vai farejar o gato, entendeu? Então, isso já vai gerando um estado de estresse e de vulnerabilidade maior, tá? Então, isso tudo tem que ser evitado. Então, a caixinha está preparada, foi preparada, você conseguiu conduzir de uma forma adequada. Se tiver uma recepção específica para gato, melhor. Se não, agenda o horário da consulta e já entra direto com o gato, para ele não ficar ali na recepção, tendo aquele monte de informação visual, informação olfatória, tudo isso vai fazer com que ele entre estressado no consultório. Mas se seguirem as nossas dicas, que a gente está dando aqui agora, com certeza a consulta vai ser um momento prazeroso, que é isso que a gente espera, né? Que as perspectivas do tutor sejam atendidas, que as perspectivas do gato também sejam atendidas e que do veterinário também seja atendida, né? E que quebre esse paradigma de que o gato é ruim, que o gato não deixa ser manipulado. É saber lidar, né? A gente sabe que quanto menos a gente contém, mais sucesso a gente consegue, né, ter dentro de um consultório. Então, essas aí são as dicas que a gente tem da caixinha de transporte. A questão agora, Érica, das vacinas. Sim. Quais vacinas que devem tomar? A questão também, a importância do teste, né, de FIV-FeLV, fazer certinho ali. A questão mais de consultório, assim, tem gente perguntando como faço para o meu gato beber também mais água. A gente vai tentando chegar nas perguntas, tá, gente? São muitas perguntas que estão vindo aqui. Então, assim, a questão de check-up, a questão de rotina de consultório, né? O que devem fazer, quais vacinas, idade, essas questões. Então, aqui no nosso estado, Renata, infelizmente, a gente tem um grande número de gatos portadores de leucemia felina, que é o vírus da FeLV. Então, quem tem gato tem que saber que essas duas doenças existem. A FIV, que é o vírus da imunodeficiência felina, conhecida como AIDS felina, ou FeLV, que é o vírus da leucemia felina, tá? Essas duas doenças, elas infelizmente não têm cura,
né? Então, o gato, uma vez portador, uma vez doente, ele vai ser doente para o resto da vida. A gente consegue instituir tratamento, mas a cura a gente não consegue ter. Isso é importante para o proprietário entender, tá? Para FIV, Aham. para AIDS felina, e lembrando que são doenças que não são zoonóticas, tá? Não passa para o ser humano. São doenças eminentes dos gatos, tá? E que são Aham. transmitidas através da lambedura, através da saliva principalmente, né? A AIDS felina ela é Uhum. transmitida, de repente, mais ainda por mordedura, onde o vírus é inoculado quando um gatinho morde outro. E o vírus da felve é até conhecido como a doença dos gatos amigos, porque eles podem pegar quando um lambe o outro, E tá? brincando, né? Na Lindo, brincadeiras. saliva, né? Na Então, saliva. bebeu Aham. no mesmo potinho de água, comeu na mesma vasilhinha, eles podem estar ali entrando em contato com um vírus fatal, né? Para Uhum. Uhum. FIV, para AIDS felina, aqui no Brasil nós não temos vacina. Japão, Nova Zelândia tem vacina. Estados Unidos e Canadá tinham vacina, mas eles também suspenderam, porque quando você fazia o teste, ou quando o animal era vacinado, você fazia o teste, ele dava positivo. Então, suspenderam a vacina para FIV nos Estados Unidos e Canadá. No Brasil não tem. O que, que a gente tem no Aham. Brasil para evitar? É a vacina quíntupla felina, né? Então, é a vacina que vai proteger, né? Tem a perspectiva aí de proteção do vírus da leucemia felina. Então, a gente aconselha os Uhum. gatinhos aí já com 60 dias de vida que eles possam ser testados. E o teste é super rápido, né? Normalmente eu posto muito isso lá no meu Instagram. A gente colhe uma pequena amostra de sangue. Os gatinhos, É eles podem ser rápido. testados com qualquer idade. A gente tenta fazer aquele acolhimento, atendimento cat friendly, justamente para atrair, para você acolher o seu paciente, para que não seja nada traumatizante. É a consulta pediátrica que a gente fala, né? É. Receber bem, Aham. receber com amor, para que o gato ele tenha uma memória positiva depois. Então a gente colhe o sangue com 3 gotinhas. A gente consegue fazer o teste e aí o resultado sai em 10 minutos. A gente mostra isso para o tutor imediatamente Aham. e, É e na consulta isso mesmo. aí. E diante ao teste, Engraçado. a gente já pode escolher o protocolo vacinal, né? Aqui no Uhum. Espírito Uhum. Santo, eu incluo a vacina quíntupla em todos os gatos, tá? Porque Ó. eu sei que a casuística é muito grande de pacientes felves. Então, com 30, 60 dias eu faço a primeira dose, depois de 30 dias eu repito a segunda dose, com 4 meses antirrábica, e esse é o protocolo, né? Claro, Aham. protocolos vacinais, eles são individualizados, mas tendo em vista a grande problemática que a gente tem aqui no meu estado, a gente inclui sim a quíntupla na nossa rotina. E aí tem muita gente que fala, e inclusive fez com que a doença crescesse por falta de vacinação, porque falavam, mas essa quíntupla dá sarcoma de aplicação. E isso não é real. Já saíram diversos estudos, né? O que que acontece? Gatos que desenvolveram sarcomas de aplicação, que a gente fala, eles podem desenvolver por serem geneticamente predispostos. E isso não está associado à vacina, A né? vacina. Foi Uhum. encontrado Uhum. na vacina porque é algo que é injetado nos gatos com maior frequência. Mas o gato ele pode fazer sarcoma de aplicação por qualquer coisa, por qualquer medicamento anti-inflamatório, antibiótico, até por indução mecânica, por exemplo, com fio de sutura. O gato pode desenvolver com uma mordedura, ele pode desenvolver sarcoma. Então, sarcoma é algo que o gato vai desenvolver se ele for geneticamente Uhum. predisposto. E a gente não pode deixar de fazer uma vacina, né? Tão importante, imaginando que ele pode vir a desenvolver um sarcoma, sendo que um Exatamente. em cada 10 mil gatos pode ser Nossa. predisposto geneticamente a desenvolver, né? Então a gente precisa Aham. sim ter essa consciência de estar vacinando os nossos gatos antes de juntar os nossos gatinhos, porque às vezes você tem um gatinho lá super saudável, testado, Saudável. vacinadinho, você passou na rua, encontrou um outro gato, aí você pega esse gato, não leva no veterinário, bota junto com o seu Uhum. gato, tá? Esse gato pode ser portador de felve. Esse daqui, mesmo sendo vacinado, se ele tiver algum momento de redução da imunidade,
a vacina não é 100%. Embora ela seja excelente, ela é indicada para aqueles gatinhos que possam ter exposições mais esporádicas. Né? Se esse gato que é vacinado tiver uma queda de imunidade e entrar em contato com esse gato felve positivo, ele pode pegar a doença. E é uma doença que não tem cura. Então, a gente está condenando o gato. Né? Então, a gente não pode ter esse pensamento de acumular os gatos. Né? Se a gente se propõe a ter gatos, a gente precisa de testar e vacinar adequadamente. Não falar assim, ah, mas na rua ele vai morrer de qualquer jeito. Esse é um pensamento retrógrado, porque se você está trazendo um gato para dentro de casa pensando que dentro de casa ele vai morrer também, tá errado. A gente tem que trazer de uma forma que a gente vá proteger, inclusive, da progressão dessas doenças, né? Então, a vacina quíntupla ela tem que ser feita. E outra coisa, se a gente fala, Érica, eu não tenho grana para testar o meu gato. Eu posso vacinar sem testar? Né? Porque às vezes é uma vacina um pouquinho mais cara, o teste também, não tenho grana. Eu posso vacinar sem testar? Pode, tá? Você pode fazer a vacina sem o teste. Mas se esse gato ele já for portador do vírus, no futuro ele vai desenvolver a doença porque ele já tinha o vírus. Não por uma falha vacinal, não porque a vacina induziu o animal a ficar doente. O gato que é vacinado contra a felve, ele não vai positivar o teste. Isso é importante, que tem gente que fala, ah, eu vou vacinar o gato, depois o teste vai dar positivo. Não. Depois eu faço o teste. Não. O teste só vai dar positivo se ele já for realmente um gato portador, progressor. Então, isso é importante a gente esclarecer, tá? Aí tem até aquela hashtag, né? Hashtag miotestou. Então, todo gato que entra no consultório, a primeira coisa a ser feita é testar. Miotestou, vacinou. E vacinar depois com a quíntupla, né? E depois retestar, tá, Renata? A gente testa e depois retesta, porque existem algumas condições, né, em que ainda o vírus ele pode estar escondido, ou o gato ele teve uma exposição recente a um gato doente, aí vai demorar 30, 60 dias para ele manifestar, tá? Então, isso é importante. Né? Normalmente, o profissional... Então, o veterinário ele pode ter em qualquer época da vida dele, né? A questão da doença. Pode, né? Principalmente se ele entrar em contato com algum outro gato ao longo da vida. Então as pessoas falam assim, ah, Érica, mas eu tenho um gato único dentro de casa, ele nunca vai entrar em contato com outro gato, eu tenho certeza que não. É muito improvável a gente ter certeza disso, tendo em vista que o gato ele pode viver 20 anos. A expectativa de vida de um gato é de 20 anos. Nos Estados Unidos teve um gato que viveu 31 anos. Então, o que vai acontecer durante esses 20 anos, sabe? Será que ele não vai ter que ser submetido a um procedimento cirúrgico e lá na internação ele teve contato com a saliva de algum gato, em algum potinho de água ou potinho de alimentação? Ou você está passando na rua, você encontrou um gatinho filhote, levou para dentro de casa, ah, mas depois eu vou doar, não vou ficar com ele, né? Então, é muito improvável que a gente não coloque um gato junto com o outro. Então, por isso que é extremamente importante a gente fazer, sim, a vacinação. A quíntupla em todos os gatinhos. A questão quando tem, né? Tá aqui um gato com felve morre cedo. Eu vi aí que tem um que ele tem a idade de 13 anos, se não me engano aí, né? Então depende também, né? Depende, A felve, ela pode ser regressiva. O que significa? Ela tá escondida em algum tecido, né, do organismo do gato, e o gato tá vivendo lá 5, 6 anos, 7 anos, 8 anos, e ela não se manifestou. Em algum momento da vida, reduziu a imunidade do gato por algum motivo, a felve vai ser progressiva, ela vai se manifestar. E aí os dois caminhos são leucemia ou linfoma, induzido pelo vírus, né? Existe tratamento, os protocolos terapêuticos estão muito avançados, a gente consegue muito melhorar a qualidade de vida desses gatos. Os gatos, eles fazem quimioterapia, eles assimilam muito bem os quimioterápicos, muito mais do que os cães, muito mais que nós humanos. Tá? Então, eles aceitam bem. Tem gente que fala, ah, Érica, eu não quero ver o meu gato sofrer, quimioterapia é sofrimento. E aí eu sempre coloco, quimioterapia não é sofrimento, quimioterapia é tratamento. Naturalmente, que para aqueles gatos que vão ficar
mais debilitados, os gatos que realmente estão em fase terminal, a gente não vai ficar insistindo, né? A gente vai tratar Sim. e manter a qualidade de vida de cada gato, dependendo da manifestação clínica que ele possa apresentar, né? Claro, E claro. aí pode acontecer muitas coisas com esses gatos. Eles podem começar a respirar mal, porque eles formam massas dentro do tórax, né? Eles podem formar massas abdominais. A medula pode parar de funcionar, entrar em aplasia. A gente tem as citopenias, que são as reduções celulares. Mas tudo Entendi. tem tratamento, Renata. É importante Sim, a gente sim. procurar um profissional especializado, porque muitas vezes a gente leva o nosso gato ao clínico e aí o clínico pode, de repente, condenar, né? Ih, felve, não tem jeito, né? Então a gente tem que tentar Entendi. até mesmo mudar esse nosso pensamento, porque tem, né, como a Aham. gente promover sim um tratamento e tem como a gente promover uma qualidade de vida, dar uma certa esperança e um tempo maior de sobrevida para os nossos gatos, né? E de quanto em quanto tempo, mais ou menos, tem que fazer essa vacina? Faz o teste de novo, mais ou menos em quanto tempo? Então, existem vacinas que dizem que a gente pode fazer a cada 2 anos, tá? A quíntupla felina, o diluente. Aham. A gente pode fazer a cada 2 anos essa vacina. Mas isso tudo também depende do tipo de exposição que esse gato tenha. Por exemplo, um gato Uhum. semidomiciliado que vai à rua, o ideal é que você faça a vacinação anual, tá? Agora, aquele gato que está Uhum. dentro do apartamento, isolado, sem exposição alguma, você pode fazer a cada 2 anos. O gato que tem insuficiência renal, que você ainda pode predispor, de repente pode piorar fazendo mais vacinas, você pode tentar intercalar, fazer uma vacina a cada 2 anos, né? Então, isso tudo é bem conversado dentro do consultório, o que seria o mais adequado aí para cada indivíduo, para cada Para gato cada um. específico. Para É, cada um. Tem uma pergunta aqui também, que sai um pouco da questão da vacina, depois a gente vai tentando responder outras, e pelo que eu tô vendo, Érica, eu acho que a gente tem que abrir uma outra live aí, porque, meu Deus, tem muita pergunta. uhum. Xixi fora da caixinha para marcar território. O gatinho não está fazendo mais o xixi dentro da caixinha. E o que pode ser? É. O que pode acontecer? Esse Várias realmente coisas é um aqui. assunto muito extenso, né? O gato ele pode ter uma doença física, né, ou uma doença psíquica, como a gente falou. Por exemplo, a síndrome de Pandora, né, que remete à Eu já mitologia ia te perguntar o que é a grega. síndrome de Pandora, que tem outra Remete à pergunta mitologia aqui. grega, né? Onde Pandora abriu a caixinha e saiu todos os sentimentos de dentro daquela caixinha. É, Sentimento de raiva, de amor, de alegria, de tristeza, tudo exacerbado. muita E o coisa. gato, ele é assim também. Ele potencializa tudo e ele transforma a doença psíquica em doença física. E muitas vezes isso reflete no trato urinário inferior dos Urinário. gatos. Exatamente. E aí eles Aham. desenvolvem o que a gente chama de cistite intersticial, né? Eles ficam na caixinha de areia tentando urinar, ou eles começam a urinar em locais inadequados. E aí você faz Adequados. uma série de exames. Esses exames eles não vão constar nada. Não Normalmente é dá nada. asséptico, não tem bactéria, não tem nada na urina, né? Você faz exames Uhum. sanguíneos, você faz ultrassonografia, você faz uma urinálise, uma UPC, não tem nada. E aí você começa a investigar o que será que esse gato tem. 70% dos gatos eles têm cistite intersticial. E é uma cistite que não é fácil de diagnosticar. E o Uhum. tratamento normalmente é promovendo alívio à dor, analgesia e enriquecimento ambiental. Então, quando a gente atende um gato que está urinando fora da casinha por problema físico, a gente também tem que pensar no ambiente que esse gato vive. E aí a conversa é Aham. longa. Dentro do consultório, às vezes você fica 1 hora, 1 hora e meia só falando de como que é o ambiente desse gato, se ele está adaptado, né, ao felino, se esse gato ele tem condição de descansar, o que mudou dentro dessa casa que possa ter afetado esse gato psicologicamente, que está fazendo ele urinar Psicologicamente. fora do lugar, que está fazendo ele se lamber demasiadamente, né? E eu vou te falar, Renata, muitos gatos têm problemas de síndrome de Pandora, muitos, Tem. A tá? gente tem cliente lá que tem, e a tutora mesmo é muito difícil lidar
né, com esses gatinhos. Ela falou, não sei lidar. É. Parece que cada dia é um dia É, diferente, sim. sabe? E Assim. além disso, tem a questão da demarcação territorial. Os gatos, eles são territorialistas por natureza. Então, se ele quiser te chamar a atenção por algum determinado motivo, ele ficou chateado com você, você trocou a ração dele, trocou a areia, ou a areia dele tá suja, não foi limpa adequadamente, ele vai urinar fora do lugar, tá? Então, a higiene da caixinha de Aham. areia, ela tem que ser diária, uma, duas vezes por dia. A caixinha de areia, ela também não pode ser lavada com produtos desinfetantes com cheiro, tem que ser lavado com produtos neutros, né? Sempre com detergente neutro, sem odor. Não pode ficar em local onde tenha muito barulho. Muita gente coloca caixinha de areia na área de serviço, e na área de serviço ela tem muito barulho da máquina de lavar, por exemplo. Isso pode ser um fator limitante para que o gato chegue até a caixinha de areia, e aí ele começa a reter urina, reter urina, reter urina, né? E a gente sabe que os gatos, quando eles concentram muito a urina, os componentes são nocivos, né? Aquela urina não dilui, e aí o gato pode ter problemas urinários, tá? Por Aham. isso que a gente fala Uhum. também da ingestão hídrica, de aumentar a E ingestão de tem. água. E como que faz para É, o gato beber mais água? E tem assim uma quantidade certa de certo. urina Então do eles gato? a quantidade de água para ingestão Como fazer, né? Induzir é o gato a beber mais água e tem a quantidade certa, certa assim, de quantas água. vezes o gatinho tem que fazer xixi também? Então assim, normalmente o que se fala é 40 ml por quilo de água, 30, 40, até 50 ml por quilo de água eles devem beber por dia. Né? Esse seria o Uhum. ideal, mas muitas vezes a gente não consegue controlar. Então, realmente, É, a gente é. precisa estimular o gato a beber água, porque ele é um bebedor de oportunidade. Na natureza, ele é assim Aham. também. Aonde ele passar e ele observar água limpa, né? Muitas vezes água cristalina, fresca e corrente, isso vai ser algo atrativo para eles. Então, para todos os tutores que eu atendo, eu recomendo a é, colocação mesmo de fontes de água. E aquela fonte de barro. Então qual que Espalhadinho. você prefere? Eu falo, fonte de barro. Por que o barro? Porque o barro remete à natureza do gato. É o cheiro de terra, é o que eles Chique. gostam. Uhum. Isso é atrativo para eles. Então, fontes de barro, pode ser de porcelana também? Pode, não tem problema. O que é importante é que a água fique corrente, sempre fresca. E que a gente não condicione o gato a beber água na torneira, né? Porque tem gatinhos que só bebem água quando você abre a torneira. Aham. E aí, isso Exato. é um fator limitante para que ele não ingira água, tá? Então, se você não Aham. tem, Érica, não posso comprar fonte, está muito cara. Existem vários vídeos no YouTube ensinando a gente a fazer fontes de água, ou você mesmo pode estimular colocando vários potinhos de água, e os potinhos, Renata, sempre rasos, largos, porque os gatos não gostam de encostar as vibriças, De tá? Que são bigodinho. os órgãos Aham. sensoriais. Se o pote for fundo, é um fator limitante já para eles não beberem água. Então, Sim, sim. sempre rasinho em vários locais, longe da caixinha de areia, tá? Que eles não gostam que o potinho de comida e de água fiquem perto da Fique perto. caixinha de areia. Então, Aham. vários potinhos de água, você pode adicionar gelo. Outro truque legal é você colocar um potinho de vidro, tá? Rasinho, com água fresca e um espelhinho embaixo, que vai dar a sensação que a água está balançando, tá? Então, isso também Que estimula. legal. Fora isso, os sachês, Bacana. que a gente pode introduzir na alimentação dos gatos. Muita gente acha que sachê faz mal, que sachê tem muito sódio. Isso não Sim. existe, tá? Muita Alimentação gente acha. úmida tem que ser introduzida e muitas vezes você precisa adicionar água nessa alimentação úmida para estimular aí a ingestão de água, tá? Aí você pode fazer Aham. E qual. picolé de sachê, pode fazer Que petisco bacana. natural. Isso tudo para estimular aí o gato a ingerir a água. Muito, muito bacana. E qual que é a quantidade ideal de alimento Úmido. úmido Não diário tem aí? como a gente falar numa quantidade ideal, porque isso vai variar Aham. do metabolismo do gato, se ele é um gato castrado, se ele é um gato domiciliado, semidomiciliado, se ele é diabético, renal, obeso. Então não existe um padrão, Depende, né? né? Tem que comer, Aham. por exemplo, uma média, assim, depende do sachê, porque tem sachê que é alimentação úmida Aham. completa,
né? E tem sachê que é somente petisco, que você pode oferecer como petisco, né? Então, por exemplo, o sachê que não é alimentação completa, normalmente você dá um sachê por quilo de peso, se você for dar só sachê. Por exemplo, o gato pesa 4 quilos, você vai dar 4 sachês por dia. E aí, o que que faz o proprietário não fazer isso? As condições, porque nem todo mundo consegue manter a alimentação úmida exclusiva para os gatos, embora deveriam manter, porque assim a gente teria uma saúde renal muito melhor, né? A alimentação úmida ela é essencial, por isso que a gente sempre estimula os tutores que comprem patê, que apresentem inclusive esses patês quando os gatos são filhotes, porque tem gato que tem nojo de patê. Porque não foi apresentado o patê quando era pequeno, sério. Você E bota não o patê, comem, não comem. eles fazem ânsia de vômito. Tadinho, gente. E aí acaba dando bastante a ração seca, É, né? E aí pode ter a questão dele não tomar água e acarretar bastante coisas aí, né? é isso. Então eu sei É que é mais complicado. importante. Érica, vou ver aqui, falou sobre a felve, nós falamos. O Feliway também. Existem animais irresponsivos ao Feliway? Pode ter. A gente não pode atribuir uma responsabilidade a uma molécula sintética somente, tá? Ah, mas eu enchi a minha casa de Feliway e o gato não respondeu nada. Errado. A gente não pode condenar o produto por isso. Existe todo um manejo que tem que ser efetuado, todo um procedimento que nós explicamos, tá? Para que exista a possibilidade do Feliway fazer efeito. Então não adianta você ter aquela casa multicat com um ambiente desse tamanho, pegar o Feliway e borrifar lá, mas meus gatos não pararam de brigar. Será que lá dentro é um local adequado? O que está acontecendo nesse ambiente? Eu vou ter que remanejar. O feromônio não vai fazer um milagre, ele vai ser um adjuvante no tratamento aí de um comportamento adequado. Vai ajudar. Érica, deixa eu te fazer uma pergunta. Será que dá para a gente encerrar a live e voltar de novo? Vocês também querem? Tem muita pergunta. Então a gente tenta fazer, se puder para você, a gente tenta fazer aquela rápida, só de perguntas e respostas. Eu fiz comentário aqui, vai colocando, porque tem mais de 30 perguntas aqui. Entendi. Então, assim, a gente faz um bate-bola, digamos assim. Se você topar e o pessoal quiser aí, tem bastante pergunta. A gente faz, então, rapidinho, vai perguntando e respondendo, para ficar mais rápido para todo mundo. E a gente sabe que a live é 1 horinha, ela cai, não tem como, não sou eu, né, nem a Érica. Érica, ou você tem atendimento agora? Como que tá isso, a sua agenda aí? Não, eu tenho um bebê de 10 meses. Mas eu acho que eu consigo responder rapidamente, assim, se for rapidinho. Vamos tentar rapidinho aqui, então. A gente tem 1 minutinho aqui. Me fala só a questão de ambientação. A gente tem a doutora Juliane que fez a pergunta aí. Ela mudou de casa e a gatinha ela é muito medrosa. Ela está tentando de tudo com a questão ambiental, enriquecimento ambiental, e ela não aceita nada. Nada. E ela tem muito medo. Ela fica só debaixo da cama praticamente. Tem alguma coisa que possa ajudá-la nisso? Então, sempre que a gente pensa em ambiente para gato, a gente tem que pensar, né? A gente remete o ambiente selvagem para dentro de casa, uma vez que a gente sabe que a espécie felina é totalmente diferente da espécie canina, né? Então, quando a gente vai montar esse ambiente, a gente tem que ter todas as estruturas que o gato almeja, para que ele possa sentir conforto e segurança dentro de casa, tá? E aí, nem sempre isso está relacionado com colocar pontes, estruturas lindas de madeira dentro de casa, né? Aquelas montagens mesmo que as pessoas fazem dentro de casa, né? As prateleiras. Isso sim é importante, porque se a gente for pensar, o gato, muitas vezes, ele sente medo. E na natureza também, porque ele é uma presa. Então, quando você bota uma prateleira em casa, ele vai ficar em cima, observando tudo que está acontecendo embaixo, e ele vai estar num local seguro, onde ninguém possa ir ali incomodar. Agora, tem gatinhos que ficam em cima do guarda-roupa para sempre. Eles sentem muito medo, eles reagem de uma forma negativa, eles querem arranhar, né, quando você vai tocar. E esses gatinhos, eles possivelmente
tem algum distúrbio psíquico que tem que ser avaliado. E muitas vezes... Deixa eu só te cortar um pouquinho, porque vai cair agora a live. Tá. Vamos então encerrar e volta rapidinho. A gente faz bem rápido, perguntas e respostas, pode ser? Porque vai cair agora. Tá. Beleza? Tá. Rapidinho, a gente volta agora.